Por anos, ela viveu entre tentativas e frustrações, sempre acreditando que agora vai. Mas só quando teve coragem de pedir demissão e apostar em si mesma que o jogo mudou. Entrou na Channels, colocou o coração no processo e no primeiro mês monetizada, fez mais de 17 mil reais com um nicho pouco convencional. Hoje, ela não procura mais emprego, ela cria oportunidades. Fica com a gente, porque está começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet, eu sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast daquele jeito. Hoje eu tô com uma convidada aqui especialíssima, um nicho aí diferente, tô muito satisfeito de conversar com ela aqui, resultados incríveis, aluna nossa do Clube. Senhoras e senhores, com vocês a minha amiga Willy Dourado. E aí, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Williana, mas podem me chamar de Willy. Eu sou aluna do clube e eu fiz mais de 17 mil reais no meu primeiro mês de monetizada. Boa, 17 mil aí reais de brincadeira aí no primeiro mês monetizada. De brincadeira é maneira de falar, né? Mas assim, daquele jeito que a gente sabe, o YouTube não tem dificuldade. Então vamos conversar, vamos saber como é que você fez esses 17 mil no primeiro mês. É um nicho diferente, que eu já sei que é um nicho diferente, mas mais pra frente a gente vai revelar que nicho é. Você vai revelar, né, que nicho é esse. E William, assim, eu sei que todo mundo que vem aqui fala dos resultados, né, fala do canal, mas não adianta. Todo mundo tem coisas que passou antes, né, até chegar até aqui, sei lá, até conhecer canais anônimos, conhecer channels. E eu gosto de saber porque essas histórias sempre ensinam muito, né? A gente tem sempre muito insight, muito dos insights que a gente pega dos convidados aqui são as histórias, né, dessas pessoas. Então eu quero saber de você, minha amiga Willy. Conte pra gente, assim, brevemente, a sua história antes de canais anônimos, antes de channels, enfim. O Uhum. palco é seu. Obrigada, Gui. Gui, o meu primeiro emprego, ele foi com 18 anos, mas eu também não quero deixar de falar que antes disso eu queria muito trabalhar, queria muito ganhar minha grana para comprar minhas coisas, para ajudar em casa, porque a minha infância foi um pouco difícil, né, questão de financeira e tal. A minha família, meus pais são separados, a minha mãe, ela é costureira, então ela já era uma empreendedora, né, desde sempre eu tive o exemplo dela em casa. E eu lembro muito, assim, uma coisa que me marcou muito é que muitas vezes, quando a gente não tinha assim muito o que comer, e eu mesmo criança, eu sabia que no dia seguinte a gente não tinha. Uma coisa que me marca muito é que eu perguntava à minha mãe, né? Mãe, o que que a gente vai comer amanhã? Aí ela dizia assim: minha filha, Deus proverá. Então isso é uma coisa que eu peguei pra mim, assim, tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente e eu uso essa frase: Deus proverá todas as coisas. E ela saía de manhã, né, com a sacola de roupa nas costas, ia vender na vizinhança e ali ela conseguiu um pão para comprar o pão e o almoço. E realmente Deus sempre proveu na nossa vida. Antes disso, eu queria trabalhar, né? Antes dos meus 18 anos, eu sempre quis trabalhar, mas como eu era de menor de idade, a minha mãe não deixava, queria que eu focasse nos estudos. Daí com 18 anos, eu consegui meu primeiro emprego como call center. Foi meu primeiro contato aí com o mundo criativo, porque era um call center, mas era do lado do setor de marketing de uma faculdade. Daí ali eu comecei a minha jornada profissional, aprender a me comunicar com as pessoas, a ouvir, porque eu tirava dúvidas, né, ali sobre os cursos e tal. E dentro ali daquela faculdade, eu também conheci o mundo das oportunidades, né? Dos cursos, das coisas que eu poderia fazer, as possibilidades que eu poderia ter na minha vida. E dali eu consegui uma bolsa de estudo para fazer administração. Sou formada em administração, consegui a bolsa 100%, né, do ProUni. E ali dentro eu consegui a oportunidade de ser efetivada, só que foi para o setor de biblioteca. E até então não tinha tanta ambição. A minha ambição era ter um trabalho, ter um emprego ali para conseguir comprar minhas coisas e ajudar em casa, numa conta de água, uma conta de luz, enfim. Daí, quando depois eu fui para a biblioteca, eu vi que eu precisava buscar algo a mais. A biblioteca não tinha a ver com a administração, era uma coisa mais assim de organização e tudo mais. E eu pedi demissão, foi o meu primeiro pedido de demissão ali, de fato. Aí eu pedi demissão, mas eu não sabia o que é que eu queria fazer até então. Eu pedi demissão para ir atrás de alguma coisa na área da administração, né? Porque eu realmente era nova, não sabia o que é que eu ia fazer. Mas desde sempre eu sabia que eu queria ser algo
algo grande, queria fazer algo grande, que me desse um contato com pessoas, que me desse ali uma oportunidade de crescimento, de dinheiro, né? Ter mais dinheiro para me conseguir comprar uma casa, algo do tipo. Mas aí, como eu saí da biblioteca, fui procurar estágio, que era uma coisa mais fácil para mim. No estágio, eu consegui um estágio no financeiro. Esse financeiro, eu não fazia coisas importantes como eu estava querendo, como eu estava ansiando, mas eu estava ali naquela minha busca. Daí eu perguntei para o chefe lá do setor se tinha como eu ser efetivada, se tinha alguma possibilidade ali dentro, né, para mim fazer alguma coisa. E ele falou que não tinha como, porque as pessoas que trabalhavam ali no setor, que eram duas, eu já estava auxiliando elas. Então não poderia passar daquilo. Mas ele falou gentilmente, né? Mas basicamente ele falou: não, aqui não vai ter oportunidade para você. A gente só tem vaga mesmo para o seu estágio. Ali eu só arquivava, escaneava. Aí eu, não, beleza. Vamos continuar aqui na jornada, né? Início eu fazendo administração já. Eu já estava ali entendendo mais ou menos o que a vida podia me proporcionar quando a gente corre atrás, né? E eu comecei a botar currículo novamente. Daí a oportunidade que surgiu de entrevista foi para trabalhar no call center de outra faculdade, coincidentemente. Só que aí eu fui fazer a entrevista, mas eu acabei, assim, sabe, conversando comigo mesmo. Não quero voltar para a estaca zero. Preciso avançar. E entreguei na mão de Deus, né? Porque realmente eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu queria algo grande, né? Em busca desse algo grande. Daí eu recebi uma ligação, antes de aceitar a proposta do call center para voltar atrás, eu recebi a ligação de um outro estágio, só que esse estágio era direcionado para comércio exterior. Aí eu achei interessante, porque eu sempre gostei de idiomas, sempre gostei de coisas internacionais, né? Sempre tive esse contato, admirava cultura pop, esse tipo de coisa que me davam acesso ao exterior. Aí eu lembrei também que era um sentimento que eu tinha lá na infância, que era, eu quero trabalhar com relações internacionais. Sem saber o que era, eu tinha esse sentimento dentro de mim. Aí eu aceitei esse estágio, fui, trabalhei como estagiária, isso em 2015, no setor de exportação. Conheci o que era o comércio exterior, que não tinha nada a ver com relações internacionais, mas era mais voltado para mercadorias, né? Que também eu acho muito massa. Mas ali eu aprendi, beleza. Eu passei mais ou menos 8 meses, já era em 2016, né? Passei mais ou menos uns 8 meses ali naquela função, aí como estagiária, né? Daí eu fui contratada para o setor de financeiro, porque a pessoa viu ali, a dona viu ali que eu era uma menina esforçada e tudo mais, e até então os estagiários que tinham passado por esse setor não tinham dado conta, porque não se davam muito bem com o gestor daquele setor específico. E eu, graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo, né? E eu tinha dado certo. Ela pensou assim: não, vou pegar essa menina para ir para um setor mais importante, digamos assim, né? Mais confidencial. Aí eu fui para o setor financeiro, auxiliar diretamente a dona. Ali a gente passou um bom período juntas, aprendi bastante. Agradeço demais, né, por ela ter me dado essa oportunidade. Só que eu ainda estava atrás de algo grande na minha vida. E eu entendi que o que eu estava procurando não era algo profissional, mas era mesmo no sentido de mentalidade. Ali eu não conseguia atingir o que eu estava buscando em relação a autorreconhecimento. Eu tinha algumas limitações, obviamente, porque eu estava trabalhando para outras pessoas, né, para o sonho delas e não para o meu. Então comecei a enxergar esse outro lado, né, que é legal de trabalhar, um ambiente interessante, mas ao mesmo tempo eu não estou correndo atrás do meu sonho. E finalmente eu entendi que era isso que eu estava buscando. Aí eu comecei a pesquisar online, né, quais eram outras coisas que eu poderia fazer também. Encontrei o marketing digital, né, que é o que todo mundo encontra, né, marketing de afiliado. Daí, tudo que era curso que passava por mim, eu comprava. Tipo, o meu salário, desde que eu entrei como efetivo no financeiro, até então, antes de eu falar da Channels, era só para investir em conhecimento para me dar alguma oportunidade de eu ganhar uma grana com a liberdade geográfica, liberdade de horário e tudo mais. Então eu lembro que tudo que eu ganhava, eu sempre olhava se tinha algum curso que eu poderia fazer e eu comprava, se não à vista, ou eu parcelava e o meu dinheiro ia todo para isso. Aí eu já passei de tudo, assim, por tudo. Mas
eu vou explicar melhor depois, né? Dropshipping, afiliado, tráfego pago, tráfego orgânico, blog, já tive acho que uns 3 blogs, canal Dark eu cheguei a fazer de um review do AliExpress, afiliado do AliExpress, que eu queria coisa. Eu sempre abordei coisas diferentes, né? Eu queria ser fora da curva ali. Então ninguém tava falando disso. E lá em 2017 eu queria falar disso. O meu problema é porque, como eu falei até anteriormente, né? Comentei até com o Cassiano, o meu problema é porque eu desistia das coisas. Então eu investia todo o dinheiro que eu recebia em cursos caros, em ferramentas caras, mas eu não continuava, eu me desanimava, porque eu achava que tinha que ser do dia para a noite. Eu não tinha paciência de plantar e esperar o negócio florescer em 6 meses, 3 meses, enfim, o tempo que fosse necessário. Isso para tudo, né? Para Mercado Livre também, que eu já tentei vender, mas não passava do primeiro mês. E isso me frustrava, sabe? Porque era uma coisa que eu queria ter o resultado, mas eu não conseguia, era um bloqueio mental mesmo, como a gente estava falando, né? Um bloqueio mental e de mim, porque como eu estava trabalhando, eu tinha que dar conta do trabalho, que era muito puxado, tinha que dar conta de casa, porque eu já era dona de casa, já estava casada. Quando eu chegava em casa, eu já tinha que fazer. Tinha a faculdade, que era outra coisa que quase que eu não termino. A faculdade eu passei quase o dobro do tempo para terminar, faculdade de administração, porque eu trancava, eu fazia uma disciplina por semestre, eu não conseguia dar conta. Daí eu não dava prioridade, mas continuava ali nos cursos na fé de que magicamente as coisas iriam acontecer, sendo que não é assim, né? Hoje eu sei que não é assim. Então, naquele momento no financeiro, eu pedi demissão de novo. Isso já era mais ou menos em 2000 no começo de 2018, eu pedi demissão, porque para mim nunca foi somente sobre dinheiro, mas era em busca de uma autorrealização e de ter uma vida financeira autossustentável, sem depender de outras pessoas, ou se dependesse, eu não queria que aquelas pessoas tivessem controle sobre mim, ao ponto de se eu for no médico, eu tenho que me privar para não ir no médico, mas se eu chegar a ir no médico, eu tenho que estar dando explicações, eu tenho que forçar uma melhora, eu não posso deixar meu corpo naturalmente se curar ou descansar. Teve várias situações desse tipo, que eu tive uma pressão psicológica ali no trabalho. Isso tudo quase que eu adoeci mesmo, né? Eu só não adoeci porque realmente eu não me permiti. Mas eu até entendo pessoas que adoecem por conta disso, porque realmente é uma barra, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Continuando aqui, né? No começo de 2018 eu pedi demissão para abrir uma loja online, uma loja de roupa, de pijama, baby doll, esse tipo de coisa, de cetim. Eu pegava os modelos lá do Pinterest, das estrangeiras lá, e tentava replicar aqui pro mercado cearense. E para o Brasil, porque eu queria vender no atacado, ainda tinha essa ousadia de querer ofertar em atacado, sendo que eu não tinha produção própria. Eu ia terceirizar. E como a minha mãe é costureira, ela ia me ajudar nessa parte de modelagem, de criação. Eu só mostro a foto para ela é assim, eu mostro a foto, ela replica igualzinho, só de olhar, faz as medidas e tudo. E eu inventei de criar essa marca. Só que eu fui perfeita na parte de criação de loja online, na parte de visual, de design e tudo. Mas o produto que era o principal, sinceramente, eu não sei o que foi que eu pensei, mas para mim ia dar certo, só que no final não deu certo. Eu não tinha costureira. Como que você vai abrir uma loja de roupas e você não tem costureiros? Não tem a produção. Aí eu fui atrás de terceirizar, mas ninguém queria pegar, porque era um produto bem complexo, delicado e não dava produção. Mas o Instagram bombando, o pessoal todo querendo comprar, tipo 300 mensagens querendo comprar aqueles modelos no atacado de 100 peças, de 50 peças. E aqui no Ceará é um polo de costura, né? De moda e tudo. Então aqui o pessoal foi à loucura. E tinha pessoas de outros estados também entrando em contato. Mas eu era só na promessa. Gente, a gente está produzindo, tenha paciência, a gente vai ofertar os modelos, mas os modelos nunca saíram, de fato, na verdade. Eu nunca fiz uma venda. Isso porque eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha colocado toda a minha rescisão, que eu tinha pedido demissão nisso, em busca da realização de um sonho. E aí eu me frustrei muito, Gui, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Foi o meu primeiro fracasso, de fato.
ali que eu investi um valor pesado, né? Porque diferente dos cursos eu parcelava, né? E estava no emprego, segura. Ali eu tinha investido tudo que eu tinha. E na época o meu marido, ele era corretor de imóveis, só que as vendas de imóveis ele era bem iniciante e as vendas não tava dando nada, tava zero. E ele ainda tava, né, aprendendo e tudo mais. Então a gente tinha que se virar. O que que a gente vai fazer? Então eu já tinha guardado ali o valor do pouquinho que sobrou, né, da rescisão, que ainda sobrou do valor, e eu fui atrás de estágio, porque era uma coisa mais fácil. Fui em algumas empresas, mas eu até consegui os estágios, só que pagava pouquinho. Assim, eu não imaginava que estava tão defasado. Até hoje tá, né? O estagiário não é bem remunerado. Tadinho. Ainda bem que eu não pagava a faculdade, porque se eu tivesse pagando, eu acho que eu tava muito mais louca. Mas graças a Deus eu tinha recebido a bolsa, eu não precisava me preocupar com isso. Aí eu recebi uma ligação, né, pedi orientação a Deus, Deus me deu uma luz. E eu recebi uma ligação da minha ex-chefe, que eu tava na empresa no financeiro de comércio internacional. A minha ex-chefe me liga e pergunta se eu tava trabalhando. Aí eu, na vergonha, né? E agora, o que é que eu faço? Não tava trabalhando e tinha fracassado, o que é que eu conto pra ela? Naquela vergonha, sabe? De o que é que eu vou fazer? Tô voltando com. Como é que fala? Tô voltando com as mãos vazias, né? Foi muito, muito ruim, mas eu tive que colocar o orgulho de lado e falar: não, tô livre, tô disponível pro mercado. Aí eu retornei para a empresa que eu trabalhava e quando eu retornei, eu voltei para um outro setor, que foi o setor de importação, que é onde realmente tudo acontece. No setor de importação, eu fiquei lá de 2018 a 2000, no final de 2018 a 2023. Então eu passei a pandemia lá dentro do setor. E foi um momento assim que eu acho que Deus preparou tudo, porque ela já me conhecia, ela já sabia como é que era meu caráter e tudo mais, e ela preferiu ficar comigo e, infelizmente, ela demitiu outras pessoas. E eu fui uma das pessoas que ficou, porque ela já me conhecia. Ela sabia que eu era pau para toda obra, né, como dizem. Aí ali eu aprendi muito sobre importação. Foi um momento também da pandemia e tudo mais, que a gente precisava se conter ali, né, nos empregos. Quem tivesse um emprego que segurasse. Aí eu fiquei lá, né? E eu pensei assim, não, também não posso depender só disso. E todo mundo indo para online, pessoal ficando em casa, eu vou atrás daquele meus projetos lá do digital, ver se agora vai. Aí foi quando eu criei um canal e um blog ensinando as pessoas a mexer com o YouTube. Por incrível que pareça. Eu não sabia, não tinha channels na época. E eu tinha feito outros cursos e eu achava que eu sabia de YouTube. Eu achava que eu entendia alguma coisa. Era aquela coisa, você vê um canal e a pessoa explica ali, você acha que é simples. Mas aí você tenta replicar e vê que não é tão simples. Aí eu criei um e-book ensinando como gravar vídeo no YouTube. Criei um blog lá com os artigos e tudo mais, que eu já sabia criar lá no WordPress. E tentei fazer alguma coisa e viver daquilo. E colocar link de afiliado e tudo mais. E virar uma autoridade. A ideia foi essa, uma autoridade no YouTube. Mas não deu certo, obviamente, porque também eu larguei. Privei todos os vídeos que eu tinha postado no YouTube, ensinando lá sobre isso, sobre como postar, como perder a vergonha. Eu tímida, a hipocrisia, né? Eu tímida, querendo gravar vídeo, ensinando como perder a vergonha. Mas enfim, foi uma experiência legal. Tem até uma coisa interessante para falar, porque na época eu sou muito assim de declarar, né? Eu acredito muito nessa questão de manifestação, questão da nossa energia e tudo mais. E na época eu fiz um desenho onde estava eu aqui no computador dando entrevista. Isso eu acho que foi antes da pandemia, bem no começo da pandemia, antes do boom, né? Dando uma entrevista para a pessoa que era tipo o mentor do curso. Basicamente o que a gente está fazendo agora. Eu dando entrevista sobre o meu. Peraí. Você, então, manifestou o Channels Cast antes mesmo Foi, de conhecer, de saber de canal anônimo de Channels, é isso? Foi foi. aquilo, isso. Nossa, esse desenho, quando eu reformei minha casa, eu acabei rasgando, mas ele ficou no meu coração. Ele estava na porta do meu guarda-roupa. Ele foi antes da pandemia. Foi Caramba, bem cara. comecinho, assim, Essas coisas têm muito 2019. poder. Essas coisas têm muito poder, é absurdo demais. Sim, e eu coloquei muita emoção nesse desenho. Eu mostrei pro meu esposo,
Se eu não me engano, eu até chorando, assim, emocionada, falei assim: "Olha, a gente vai conseguir. Isso aqui sou Uau, eu". Eu desenhei uau, aqui meu cabelo, uau, eu de costa e a pessoa aqui no computador. uau, Eu uau. prestei, porque eu sabia, Gui, que sozinha eu não ia conseguir. Eu sabia que a minha energia por si só, apesar de eu ter noção do quanto que minha energia vale, eu sabia que eu precisaria andar com gente grande, com os grandes, entende? Então, eu fiz isso nessa emoção. Aí aqui estamos, né? Com certeza, cara. Caraca, isso foi É. realmente incrível. Incrível. Eu Ainda queria mais, ter o porra, desenho pô, agora para mostrar, mas eu não guardei. caraca, que doideira, que doideira. Realmente, o tempo não existe, né? As coisas de passado, presente e futuro é Uhum. absurdo. É, como é que tu vai pegando os. É aquilo, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Como tu vai pegando os insights, as deixas. Você é uma pessoa de decisão aí na sua vida, né? Você nunca deixou também de. Ah, não tô feliz aqui, pede demissão. Você decidiu fazer A, B, C. O desenho também é uma decisão, uma manifestação. Você botou emoção. Só pensamento não basta, né? Emoção faz toda a diferença. Caraca, é Sim, sim. incrível. Isso realmente foi incrível. E assim, eu sempre botei uma coisa na minha cabeça: não adianta você só reclamar. Eu não estava feliz no emprego. Eu não queria ser mais uma pessoa que reclama. Sim, eu discordava de coisas e tudo mais, mas eu sabia que a errada era eu por estar ali. Então eu sempre fui em busca de algo melhor. E a segunda coisa, eu não aceitava, obviamente que teve a exceção, né? Eu estava precisando de emprego. Quando eu fui montar a empresa, não tinha mais emprego. Aí eu voltei para onde eu estava. Mas fora isso, eu sempre tento procurar oportunidades melhores de onde eu estava. Arriscar, sempre um passinho a mais, sabe? Pois é, então eu tava lá na importação, continuando aqui, né? Eu tava lá na importação. Tentei lá o canal, não deu certo. A história do YouTube não deu certo. Mas eu sabia que o YouTube tinha grandes oportunidades. E o meu esposo sempre me falou isso, né? Ele também é uma luz no meu caminho. Que ele sempre me deu essa força e sempre acreditou muito em projetos digitais. Sabia que esse era o futuro. E que uma vez, mesmo eu tentando ali pra caramba, ele sabia que se uma vez eu desse certo, a gente ia voar. E ele ia voar junto comigo. Então ele foi inteligente e investiu em mim. E sempre me apoiou. Sempre soube que o YouTube era algo que ia dar certo. Eu só não sabia ainda como, não tinha receita. Mas beleza, deixei ali de stand-by, deixei ali adormecido. Daí lá no meu emprego de importação, eu já estava num ponto que eu já era meio que responsável pelo setor de importação. Eu só não era na carteira ali a gestora, mas eu já era responsável pelas pessoas, pelos problemas, como a gente fala aqui no Ceará, pelos buchos, né? Porque que a gente tem para resolver. E eu já estava assim, bem, bem mal. Eu tava perdendo minha saúde mesmo. Daí eu falei para mim mesmo, não, tenho que procurar outra coisa para mim, pedir demissão de novo. E nessa demissão que eu pedi, eu já tinha outro emprego em vista, que era numa fábrica de outro estado aqui em outro município, que eu moro aqui na capital. Então essa fábrica já era em outro município. Então eu tinha que pegar é porque aí em São Paulo tudo é longe, né? Aqui em Fortaleza é tudo pertinho. Então, para mim, era longe. Outro município é longe. Mas aí eu consegui essa entrevista lá, passei. É uma fábrica que ela é de São Paulo, mas ela tem a fábrica aqui, a marca é paulista. E eu fiquei muito feliz, porque já era algo grande que eu estava conquistando. Para mim, era uma coisa muito grande, porque eu trabalhava num escritório pequeno, de no máximo 15 pessoas. E eu ia para uma empresa que é conhecida nacionalmente, mundialmente. Então, para mim era uma honra. Então, era a primeira oportunidade que eu tive de realmente ser grande. Mas quando eu fui para lá, eu pensei comigo, eu vou mudar totalmente, eu tenho que mudar totalmente a minha mentalidade. Aquilo que eu acreditava, eu tenho que colocar em prática. Que é o quê? Cuidar de mim, pequenas coisas, cuidar de mim, me tratar melhor, porque eu me julgava muito, eu fazia coisas comigo, né, eu me ofendia eu mesmo, dizer que eu não era capaz. E quando eu fui para lá, eu comecei a praticar, de fato, o autocuidado, o amor próprio. Então, quando eu decidi mudar de emprego, eu também mudei totalmente minha postura. Me tornei mais confiante, fui lá, organizei o setor, fiquei responsável de novo pelo setor, né? Mais uma oportunidade que Deus me deu. Organizei a casa lá do setor de comércio exterior, que foi justamente a experiência que eu tinha aprendido no outro emprego. Aí eu cheguei num determinado ponto que os meus problemas mudaram totalmente. Enquanto na outra empresa o meu problema era
sobrecarga de trabalho, nessa empresa era o comodismo. Então, tipo assim, foi da água pro vinho. Mas eu agradeci porque era uma evolução. Agradeci a Deus. Eu, não, Senhor, eu não tenho uma sobrecarga de trabalho. Agora eu estou acomodado, tenho outros problemas para resolver. Problemas de ter que liderar pessoas, de ter que fazer outros tipos de coisas, ter mais responsabilidades. Eu agradeço também porque eu estou evoluindo com isso. Mas eu não estava feliz porque eu não estava tendo aquela independência que eu procurava. Eu tinha que prestar contas, muitas vezes eu tinha que trabalhar até de madrugada, acordar 3 horas da manhã para poder falar com chinês, para poder resolver algum problema. Então não estava tendo aquela liberdade que eu procurava, né, de fazer o que eu queria, de aplicar a minha criatividade, que eu me considero uma pessoa criativa. Isso é uma coisa que eu sempre falei para o meu esposo. Sempre, eu falei para ele, se eu estiver trabalhando para outras pessoas, eu não vou ter tempo de ser criativa. Eu não vou ter tempo de aplicar minha criatividade. Porque eu vou chegar em casa extremamente cansada e eu vou perder o meu pico de produção, que é durante o dia, a minha criatividade. Aí eu pedi demissão depois de 2 anos. Sempre quando eu voltava das férias, eu refletia. Quando eu voltava, eu pedia demissão dos empregos. Coincidentemente era assim. E eu pedi demissão, só que dessa vez foi diferente. Foi uma demissão mais planejada. Eu pedi demissão no final do ano passado. Eu falei com a minha equipe primeiro para preparar elas. Expliquei, né, que eu estava saindo para poder empreender. Eu não dei detalhes. Para elas, eu estava saindo para empreender com meu esposo no mercado imobiliário, né, que hoje ele já é estabilizado e tudo mais no mercado imobiliário. Mas eu não dei muitos detalhes. Daí eu saí. Aliás, eu decidi em dezembro do ano passado. Mas aí eu preparei minha equipe em 3 meses e só falei com a minha chefe mesmo, a minha gestora, em março. Quando eu falei em março, já era para sair. Olha, quero sair agora. Só que ela não deixou, ela me segurou lá. Falou assim: não, você não pode sair agora, porque a gente tem que se organizar. Quem que vai ficar no teu lugar? Mesmo as meninas sendo preparadas, ela queria que eu preparasse outra pessoa, que eu somasse a equipe, né? Tivesse mais gente na equipe. Beleza, vou fazer o processo seletivo aqui, vou acompanhar, mas depois disso eu tenho que sair, porque eu tenho que viver minha vida. Aí eu dei esse bônus para eles de ficar mais 3 meses. Mas foi bom porque foi o tempo que eu me organizei também financeiramente, consegui juntar um pouquinho mais de grana e saí. Saí pedindo as contas também, então acabei ganhando só a rescisão mesmo de pedido, né, de demissão, não, e somei com uma reserva pequena que eu tinha, e não foi muito. Eu pensei assim, não, se der algum problema, eu vou lá atrás de emprego de novo. Já tenho a experiência aí dessa empresa, sou qualificada e eu posso, né? Posso conseguir aí outro emprego, se nada der certo no YouTube, né? Só voltando um pouquinho, em que momento que eu conheci a Channels? Eu conheci a Channels no momento que eu estava lá, né, trabalhando nessa última empresa. Tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades ali de ter que falar com o chinês de madrugada. Era em outro município, então eu chegava em casa quase 8 da noite e acordava também 5, eu já cheguei a acordar 4 da manhã para ter que trabalhar. Então era bem puxado também. E eu conheci a Channels nessa decisão de decidir assim, não, eu quero liberdade, eu quero o meu digital, quero conseguir ganhar dinheiro daqui, da minha casa, quero ganhar dinheiro de outros lugares, onde eu estiver, enfim. Aí eu recebi o anúncio do Cassiano. O anúncio dele foi só mais um anúncio para mim, à primeira vista. Foi só mais um anúncio de mais um curso. Então eu não botei tanta expectativa. Mas achei legal a copy, me atraiu bastante ali aquela copy. Aí eu entrei no grupo do WhatsApp, né? Que o anúncio era para entrar no grupo. E deixei, ficou lá meses. Tipo, acho que ficou uns 2 meses ali, eu no grupo e só olhando. Ah, bacana, legal. E não tomava iniciativa de nada, assistia às aulas e eu já sabia do potencial do YouTube. Eu já sabia que poderia ganhar bem. Então, assim, não era novidade. É como você falou, é só uma virada de chave. Porque eu acreditei. Antes mesmo do Cassiano eu já sabia. Mas era a virada de chave. Era tipo, sabe aquele murro, aquele soco em você, de dizer, ó, então, se tu sabe, por que tu ainda tá trabalhando pros outros? Era o comodismo, né? Como eu falei. Aí eu fiquei ali no grupo, mas aí um dia que eu tive uma raiva, um estresse no trabalho, foi o dia decisivo para mim voltar lá no WhatsApp e ver o que é que a gente tem aqui, os grupos de curso online que a gente tem aqui.
Aí veio do caso, né? Que era o que eu tinha mais familiaridade. Tinha lá, YouTube, legal, interessante. Aí eu comecei a assistir o Channels Cast. E eu acho, assim, que é muito importante esse trabalho de você divulgar e tudo mais, as pessoas, os depoimentos, porque se torna algo tangível. Até então é digital, é uma coisa que fica na mente da pessoa, é uma coisa irreal. Mas quando alguém fala e alguém mostra o que aconteceu na vida dela, se torna algo palpável, materializado. Então, acho que é isso que faltava. Que até então eu só via anúncio, coisas digitais. Quando se materializou em pessoas, eu olhei para mim e pensei, o que é que eu tô fazendo? Eu tô perdendo tempo. E aí eu decidi, eu pedi o cartão emprestado da minha cunhada, parcelei ali, não lembro se foi em 10 ou se foi em 12 vezes, e deixei lá, parcelei, ficou. Até então era mais um curso que eu tinha comprado e tinha deixado. Isso foi ano passado, né, em setembro. Aí eu decidi, né, ano passado, pedir demissão em dezembro e a atitude de falar com a gestora foi em março. Beleza. Ela pediu para mim ficar até junho. Aí eu fiquei balançada, mas aí beleza, eu vou ficar até junho. Preparei tudo e tal. E começo de maio eu já tinha começado um canal sobre histórias. Era um canal sobre perdão, não era histórias, era motivacional. Tipo aqueles canal de motivacional, coaching, esse tipo de coisa. Aí eu comecei, só que eu fazia do modo errado, porque eu mal assistia as aulas da Champions. Eu mal assistia as aulas, eu não via direito, eu botei as primeiras coisas. E uma coisa que me atrapalhou muito também, Gui, foi a questão do ego. Porque, tipo, a bichona já sabe, já fez cursos. Isso me atrapalhou pra caramba. Porque eu entrava lá na Channels e eu via as coisas, não, isso aqui eu já sei fazer e tal. Não, isso aqui, não vou nem olhar essa aula aqui que eu já sei fazer. Mas na verdade eu não sabia. Tinha detalhes ali que faziam toda a diferença. Detalhes no Channels Cast que faziam toda a diferença. E eu só fui dar conta disso, só fui entender quando eu de fato saí do emprego. Não tô dizendo aqui pra ninguém sair, tá? Só tô dizendo assim, quando eu saí e foquei. Quando eu tomei a decisão de eu tenho que focar. Eu foquei nisso, eu assisti às aulas, coloquei em prática. E aquele canal que eu tinha feito tinha flopado. Eu fiz um segundo, flopou também, mesmo tema. Que eu achava que o que eu tinha feito de errado era detalhes. Não era. Aí, quando eu saí do emprego, eu decidi criar um canal diferente, com as coisas que eu aprendi com a Channels e com os Channels Cash. E nesse canal, eu apliquei as técnicas, mas eu coloquei algumas outras coisas que eu encontrei em modelagens que eu fiz. Aí, se você quiser fazer perguntas, quiser que eu já revele qual foi o tipo de canal. Boa, eu tô só anotando aqui que eu vou puxar daqui a pouco para um subtópico aqui que você falou. Só deixa eu acabar de anotar aqui, já vou puxar já. Gostei da questão do você sendo bem vulnerável aí, né? trazendo as coisas que você fez assim que não, você falar do ego agora, né? Que poxa, achei que eu era bichona, já sabia, mas vi que não, tinha que estudar. Outras coisas que você também trouxe pra gente que você, empurrou com a barriga, né? Algumas decisões aí, por mais que você tenha feito decisões, por exemplo, de buscar alguma coisa quando você sabia que tinha que fazer uma mudança, que estava na CLT, mas tinha que se movimentar. Você entrou na Tiana em setembro do ano passado, mas foi só agora, recente, que foi pegar coisas para fazer. E que bom que você pegou, né? Porque você teve resultados aí até rápidos. Vamos lá, vamos falar então sobre o seu canal aqui. Então, o canal que deu certo, o canal desse nicho aí diferente, né? Que nem todo mundo tá olhando, mas conta pra gente então como é que foi esse canal. Quero saber por que você decidiu fazer esse nicho, como você conheceu esse nicho, se foi pesquisa própria ou alguém da comunidade Channels que às vezes ventilou e falou. Mas antes, só relembra pra gente quanto que você fez nesse canal aí no primeiro mês monetizado. 17.473 reais. Boa. Então, conta pra gente aí como é que foi a jornada desse canal aí. Qual é a desse Então, canal aí? então, quando eu tava lá na outra empresa, né, que eu já tava me despedindo das pessoas, isso foi comecinho de junho. Me despedi, me encontrei aqui em casa, com 2 canais flopados. Pensei, eu tenho que encontrar o nicho correto. É o nicho correto que só falta isso. Mas eu tinha certeza que eu ia monetizar. Né? Eu tava ali na Channels, tinha a comunidade, eu tinha certeza. Aí eu fui fazer a pesquisa, encontrei um canal interessante. O meu canal é canal de música, é um canal de música com IA. E eu encontrei
alguns canais de música e modelei um canal específico. Esse canal foi um canal que me inspirou e me fez também eu otimizar o meu canal, né? A partir dele eu criei as minhas músicas, a minha identidade e tudo mais, mas aí eu melhorei com a minha cara, né? Eu coloquei algumas características diferentes, de coisas que eu sabia que ia dar certo. É basicamente isso. Canal de música, eu monetizei em 28 dias, né? Vocês todos saberem. Eu comecei a assistir o Channels assim que eu saí da empresa, então foi começo de junho. Então, desse momento até o momento que eu monetizei meu canal, foi basicamente 2 meses. Então, eu comecei a estudar a Channels, no mês seguinte eu já estava com o canal chegando inscrito, o canal já estava ali recebendo visualização, comentário, e quando foi no final de julho, final de julho não, perdão, no final de agosto, no meio de agosto, eu monetizei meu canal. Só que o problema é que eu monetizei, só que eu não ativei a monetização. Então era uma Ah, coisa que acredito. então eu perdi muita grana aí também, eu acredito, né, por conta disso. Porque é aquela coisa, eu tinha visto as aulas da Channels e tudo, mas aí tem aquela aula que você não dá muita importância, de novo a questão do ego, né? Mas aí depois eu revisando e tudo, aí eu vi que era isso que faltava. Eu monetizei, mas era para me ter começado a ganhar bem antes. Caraca, pior que às vezes tem isso. A pessoa monetiza, É. não ativa lá a monetização. Mas é isso aí, vivendo e aprendendo. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? Agora, O beleza. segundo não vai ser assim, né? Com certeza não. O segundo, daqui pra frente é só alegria. Se o primeiro foi 28 dias, já pegou a manha. Se fizer o mesmo nicho, então esquece. Esqueça tudo. Vamos lá. Esse canal, então, é de música. Qual é o idioma dele? Ele é em espanhol. Canal em espanhol, de música em espanhol. Boa. Tem algum. É música que tem algum subnicho? Você tá trabalhando? Ele é de música motivacional. Músicas motivacionais em espanhol. É. Boa, boa. Você tá, então. Como é que tá sendo de frequência aí e minutagem? Conta pra mim como é que é isso aí. Eu tô postando dia sim, dia não. Então são 15 vídeos aí por mês. E minutagem em torno de 25 minutos. 25 minutos, dia sim, dia não. Você sempre postou dia sim, dia não ou não? Como é que foi? No começo eu postava todo dia. Justamente para mim, né, fazer o YouTube entender o mais rápido possível o que é que eu estava fazendo, para quem que ele tinha que entregar. Aí eu postei todo dia e quando bateu os 28 vídeos, foi quando ele já atingiu os 1.000 inscritos. Já, na verdade, ele já estava com os 1.000 inscritos já há poucos dias depois, né? Só não lembro que é a quantidade de dias. Mas às 4.000 horas ele bateu no dia 28. Boa. E sempre nessa minutagem aí de 20, 25 minutos? No primeiro mês era só uma música por vídeo, então era 5 minutinhos. Então ele monetizou basicamente com música, uma música por vídeo. Aí era 5 minutinhos, 3 minutos, monetizou. Aí quando ele monetizou, já foi colocando músicas de 20 minutos, que eu juntava várias músicas e fazia um vídeo só. Aí Sim. postava. Sim, entendi. Caraca, então com o vídeo mais curto você ainda assim chegou a bater as métricas, tanto de Sim. horas quanto de inscritos. Caramba, interessante, interessante. Acertou em cheio, parabéns. Parabéns, minha amiga William. Obrigada. Incrível. Vamos lá. Espanhol, música, 20 a 25 minutos. Né, você junta ali, faz uma espécie de compilado. Não é um compilado, mas assim, você junta ali. Mas essas músicas, para eu entender, você vai juntando as músicas, elas falam sempre da mesma coisa no vídeo ou são músicas que às vezes falam de coisas diferentes, mas é sempre algo motivacional? Elas falam de coisas diferentes, mas sempre nessa linha motivacional. Mensagens boas, né? Mensagens positivas. Pô, então você está fazendo músicas então com letra, músicas Isso, cantadas. cantadas. Uhum. Tá fazendo em qual plataforma? Eu uso o Suno. Suno. O Suno pago, você paga o Suno para fazer. Pago. Boa, boa, o Suno. O Suno é incrível, já adianto aqui, eu me amarro no Suno também. Tá, vamos lá, deixa eu entender um pouco mais então sobre esse canal aí, sobre o nicho. Música é um nicho interessantíssimo. Sempre teve no YouTube o nicho de música, embora aqui na Channels a gente não tenha muitos relatos, né, de alunos ou de Channels Cast aqui. Eu já conversei com uma moça, acho que foi uns 2 meses atrás, pra mim ficou na cabeça porque ela tem 5 filhos, cara. E, tipo, ela adotou 5 filhos, depois dos 50.
E foi um processo muito bom, cheio de insight aqui. E ela tinha canal de música, mas também tinha canal de histórias. Então não era só música, né? Tinha mais de um nicho. Acho que uma convidada aqui que só tem canal de música, acho que é a primeira vez. Então você tá abrindo aí, talvez seja o início aqui de uma nova onda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Embora canais de música existam há bastante tempo, inclusive. Canais de música com IA já estão rodando no YouTube há pelo menos um ano aí. O cara já está fazendo canal de música com IA. Mas você então encontrou esse subnicho motivacional, músicas em espanhol. Deixa eu entender Sim. só, assim, querendo saber, porque, tipo, não tem roteiro, né? A gente não vai trabalhar com roteiro aqui, então não vai ter um prompt para roteiro. Por exemplo, como é que você monta o seu vídeo? Tipo, como é que é o vídeo, assim? Como é que num canal de música, geralmente, como é que funciona? A pessoa dá o play lá, clica pra ver. Aí é o quê? São vídeos de fundo passando? São imagens estáticas? Tem a letra legendada? Como é que funciona? Geralmente, no nicho. Pronto. Hoje eu faço assim, a imagem, né, eu tento dar movimento. Então eu coloco ali o movimento na imagem, eu animo ela, e eu coloco os efeitos que tem lá no CapCut. Então eu não coloco uma imagem estática. Justamente até por um comentário até que eu vi você falando, que é algo arriscado até para o YouTube, de repente, entender como um conteúdo de baixa qualidade. Uma imagem só, né? No vídeo. Eu tento trabalhar bastante ali no vídeo, no movimento. E eu crio a imagem lá no GPT, ou então no Leonardo IA, só que eu crio mais no GPT, uso bem mais o GPT, e coloco lá no. Esqueci agora o nome daquele do Gemini, que faz a animação. O O VO3? Flow. O Flow VO3? Whisky Isso. Gemini? Eu animo. Whisky e mais Isso. FX? Não, é o Flow. Beleza, o Flow Gemini. Eu Você animo faz. nele. Você faz. É isso aí, porque você pode entrar pelo Gemini ou pelo Flow direto. É o VO3 que você Uhum. usa? É o VO3? Não É. está usando, não? É o É porque VO3, tem um eu tava no nomezinho, né, Flow. da É. plataforma. É, Uhum. porque tem duas formas de acessar. Tem direto pelo Gemini, tem pelo Flow. Tem um Confuso. caminhozinho aí para até você chegar nele, mas entendi. Pô, então você tá fazendo com imagens animadas os É. vídeos. E aí é Uhum. legendado? Legenda? Bota legenda ou não? Assim, eu fazia legendado, só que daí começou a dar muito trabalho, porque eu tinha que consertar, né, erros de letra. Aí eu preferi depois não legendar mais. Mas era bem legal quando era legendado. Eu preferiria legendado, mas dá muito trabalho. Mas diferença, assim, de engajamento, de retenção, sem legenda, se manteve de boa. Se manteve. Sim, de boa. Boa, boa. Como é que funciona, cara? Como é que funciona aí as thumbnails, né, desses canais de música aí? Canal de música, quando a gente para estudar, para analisar, você entende, dependendo do nicho, subnicho, né? Quer dizer, seria, sei lá, o nicho música, mas subnicho, o porquê, né? Ou às vezes até o gênero. Você vai entendendo como a galera tá fazendo, né? As thumbs. Mas no seu caso aí, como é que você trabalha? Como é que você faz suas thumbs? Como é que são geralmente as thumbs? Eu pego a mesma imagem que eu usei na animação, aí eu jogo lá no Canva, e lá no Canva eu coloco um texto. Esse texto, assim, eu tento colocar o mesmo texto, mas eu acho que não fica tão bom. Tipo, eu comparei as outras imagens, os outros vídeos que eu colocava um texto motivacional na própria imagem, com o texto que eu coloco agora. E eu percebi que deu uma leve caída. Então, eu vou continuar fazendo, colocando imagem, textos motivacionais. Aí eu coloco na própria thumb um texto, algo motivacional que remeta àquele tipo de música, que é a mensagem que aquela música quer passar. Aí eu coloco esse texto na imagem e basicamente é isso. A persona que eu coloco também na imagem, que é a ilustração, é uma persona também que tem a ver um pouco ali com a letra, tem a ver com a mensagem que eu quero passar no vídeo, para que a pessoa que estiver assistindo, ela se identifique com aquela persona, né? Aí, basicamente é isso. Meu público, a maioria é mulher, então a persona, a ilustração geralmente é de uma mulher, junto com o texto. Boa. Mas é um texto tipo igual aquele mesmo esquema de canal de história? Tipo, por exemplo, metade da thumb é tudo texto e do lado a imagem? Não, é uma coisa mais curta. Exatamente. Caramba, desse jeito, que doideira. E como é que funciona títulos aí nisso de história? Pelo menos, como é que funciona no seu canal aí? Título, eu coloco o nome do meu canal, né? A fórmula lá do título. Mas, assim, eu vario bastante, tá? Mas, basicamente, é o nome do meu canal, uma frase, uma palavra-chave, né? O meu canal é a própria palavra-chave. Então, eu coloco lá.
coloco uma frase motivacional, ou o que eu quero passar naquela mensagem ali daquela música para despertar bem, algo do tipo, né? A mensagem que eu quero passar e quantos minutos tem aquela música. Mas aí tem essa variação. Mas basicamente é isso também. Boa, boa. Palavra-chave, no caso, a palavra-chave do tema, né? Do tema, é. É porque se você falar de motivacional, tem vários temas, né, que você pode falar. Sim, mas Dentro aí de música. você usa a palavra-chave daquele tema específico que você está botando no vídeo. É isso. A palavra-chave que vai lá no Isso, título. Ou a palavra-chave é. geral. Não, eu tenho a palavra-chave que é o nome do meu canal e tem palavras-chaves que também são pesquisadas dentro desse nicho. Então, se, por exemplo, aquela música foi uma música mais alegre, então bota ali, música para despertar bem, Saquei. para despertar com alegria, coisas do tipo. Ok. Se for uma música mais calmante, é música para meditar, música para tranquilizar, coisas do tipo, né? Ok. Que também são palavras-chave que as pessoas pesquisam. Ah, então. E aí, essas palavras-chave você descobriu vendo outros canais de referência ou aquela pergunta básica pro GPT lá? Me vê palavra-chave do tema tal. Ou os dois? Eu uso os dois, mas eu uso também aquela alternativa do próprio Analytics, que ele dá as palavras-chave que as pessoas pesquisam. Boa, boa dica. Então, quem pegou, pegou aí. Ótimo. Títulos, mais uma vez, se mostrando bastante importantes aí na hora da nossa estratégia. Sempre foi, né? Porque CTR não é só thumbnail, é thumbnail e título. Então, parabéns, Willy, pelos seus resultados aí, por ter encontrado, né? Enfim, o nicho de música é interessante e ter encontrado um subnicho também que você está gostando de fazer e está dando resultados. Mas assim, vamos lá. Sobre a produção em si, como é que é? Tu demora muito para produzir esses vídeos? Como é que é? Porque você ainda tem que fazer a música no Suno, né? Quanto tempo você leva? Quantos vídeos você faz por dia? Trabalha com backlog ou não trabalha? Teu marido te ajuda ou não? Quanto tempo para fazer um vídeo? Do início, assim, vou fazer sobre tal tema hoje. Do início ao fim do processo. Fala aí sobre o processo de produção. Então, para montar o vídeo, não é tão demorado a montagem, mas eu gosto de trabalhar por etapas. Para mim, eu acho fica mais viável. Então, alguns dias atrás, teve o dia que eu baixei só imagens, criei as imagens lá no GPT e animei. Daí, o outro dia, eu fiquei só para baixar músicas, um dia que eu estou muito inspirada. Então, não tem um dia certo de dia que vai baixar música, não tem. Um dia que eu estou muito inspirada, ou quando eu pego um determinado tema que aquilo ali me toca, aí eu vou lá e faço as músicas, salvo lá nas pastinhas, e tem os outros dias que eu vou só montando mesmo. Atualmente o meu esposo ele não tá me ajudando na parte de montagem, né? Ele só me ajuda nas postagens. Eu crio os vídeos, ele vai postando, porque também depois que o vídeo está pronto, na hora de postar, tem uma série de coisas. Ele faz a capa, a descrição do vídeo, monta essa parte das capas, né? Que eu faço também aquele testezinho de 3 capas. Certo. Então ele também bota tudo isso, faz essas 3 capas. E a ideia é que futuramente a gente também possa dividir essa produção, até porque a gente também quer ampliar a quantidade de canais. Então ele tá assim nesse aprendizado, né? Eu fiz o curso, né, e tô passando tudo para que ele possa aprender e ele de fato começar a cuidar sozinho. Até combinei com ele. Ele vai cuidar desse canal que já está em andamento, enquanto eu vou começar a ver os outros canais para a gente criar. Aí aos poucos a gente vai dividir isso. Adoro casais que trabalham juntos. Casais que trabalham juntos crescem juntos, não é mesmo? Inclusive, adoro entrevistar Amém. casais aqui. Quando você voltar aqui a segunda vez já com sua rede de canais de música, traz o maridão aí, pô. Quero falar com os dois aí. Já tá deixar o convite aqui em aberto para vocês voltarem. Beleza? Gostei. Canais de música. Gostei de como você produz. Gostei da própria ideia do canal de música, desse subnicho aí motivacional, interessante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nas suas. Você tá produzindo, né? Tá no nicho de música, então você tá bem mais por dentro do nicho, de como as coisas funcionam. Geralmente a galera, ela faz dinheiro só com AdSense nesse nicho ou a galera consegue vender alguma coisa ali? Então, isso era uma coisa que eu pensei muito, né? O que é que eu poderia fazer para ganhar uma grana extra. Daí eu tive a ideia também de colocar lá a opção de loja, né? Que tem como você vincular a uma loja. Inicialmente eu coloquei lá uns produtos físicos. Basicamente é um dropshipping. Você se vincula à plataforma, a plataforma vai fazer o produto e você só divulga. Você pode customizar o produto e a plataforma vai fazer a venda por você. Aí te paga, né, o valor.
eu também consegui colocar alguns produtos digitais. Aí aos pouquinhos eu tô colocando os digitais. Eu não tive ainda vendas expressivas com os produtos de loja, foi mais mesmo com a AdSense. Mas também eu comecei agora, né, colocando os produtos físicos, os produtos na loja, então tô com expectativa que nos próximos meses eu consiga monetizar isso também. Boa, a loja do próprio YouTube, YouTube Shop, que você tá falando? É, no shopping. Uhum. Boa, boa. Lançou recentemente o YouTube Shop aí, mais uma forma de monetizar ainda mais no YouTube, mais uma facilidade pra gente e mais oportunidades de ganhar dinheiro. Ainda mais agora, né? Estamos aqui no terceiro último trimestre de 2025. É o trimestre onde as pessoas fazem dinheiro na internet. Final de ano a gente sabe que o AdSense aumenta. Então, só alegrias, só alegrias. Minha amiga aí daqui a pouco tá com o segundo, um terceiro canal, né? Aproveitar aí o final do ano. O AdSense aí, às vezes, até dobrado, o que acontece. É isso aí, o melhor final de ano de todos, até porque todos são, não é mesmo? Ah, legal. O Willy, me fala agora, beleza. E daqui a um ano? Tipo, a gente tá gravando isso aqui no final de 2025. Como é que vai estar o Willy no final de 2026? Porque você é uma pessoa empreendedora pela história que você contou, né? Já teve canal Autoridade no YouTube, você já teve uma loja, falei errado. Já teve uma confecção, né? Embora você não tenha de fato feito, mas elaborou tudo ali. Daqui a um ano, onde é que a Willy vai estar, se tratando de YouTube, né? Quanto é que ela vai estar fazendo no mês? Ela vai ter Uhum. mais canais só de música? Ela vai estar explorando outros nichos também? Como é que vai ser? Então, daqui a um ano, eu me vejo faturando no mínimo uns 100 mil reais por mês. No mínimo. E eu pretendo ter canais de outros nichos também, porque eu me interesso muito por coisas de receita, saúde, esse tipo de coisa, né? Canais de saúde ou canais de curiosidade. Eu acho muito bacana também, acho muito interessante. E não só de música, né? Mas essas outras coisas. E daqui a um ano eu penso em ter uma estrutura mais robusta. Hoje eu já tenho uma empresa, já tenho um CNPJ que a gente tem, né? A gente desenquadrou o MEI que a gente tinha já, graças a Deus. No primeiro mês de Boa. canal monetizado, a gente já teve que fazer isso. E é isso, eu também pretendo crescer, né, no YouTube. E eu acredito muito que o YouTube, ele gera muita oportunidade, não só no YouTube, mas também para sua vida, você poder investir em outras coisas. Então, até uma dica para quem pensa assim, eu não vou entrar na Channels porque eu sou servidor público ou porque eu tenho meu emprego, eu gosto do meu emprego. Você pode entrar, você pode fazer uma renda e você vai ver outras portas se abrindo para você. Você vai ganhar ali aquela grana, aí você vai ter a liberdade de decidir o que você vai fazer. O ruim é quando você não tem esse poder de decisão e tá preso ali a alguém, a alguma empresa. Isso foi até uma coisa que eu falei para uma amiga minha, que foi a única amiga que eu falei sobre eu estar na Channels. Eu falei para ela e ela falou assim: mulher, mas eu tô feliz onde eu estou. Ela é uma mãe de família, então ela começou a trabalhar agora no escritório de contabilidade e ela tá super feliz. Mas eu falei para ela, amiga, mas tu pode fazer e isso vai abrir portas e tu vai ter o poder de escolha. Tu vai escolher. Tu pode continuar no teu emprego, tu pode fazer isso e continuar. Mas tu vai poder decidir se realmente é isso que tu gosta. E com o que tu gerar ali, tu pode investir em outras coisas, pode fazer outras coisas, outros tipos de investimento. Então é isso que eu vejo eu daqui a um ano. É eu com meus canais, com a minha empresa robusta, estruturada, faturando ali 100 mil, e eu poder investir no YouTube fora dele também. Boa, boa. E você falando isso, lembrei, o papo tava tão bom aqui que eu fui conversando contigo, perguntando, que eu esqueci de fazer a CTA, pô, pra Channels, brincadeira. Ô, William, me fala uma coisa, pra quem ainda não tá na comunidade, o que que essa galera tá perdendo? Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo de ser feliz, porque é isso. É você, pela primeira vez, você ter poder de escolha, é você saber as possibilidades que a vida tem para ti. Perdendo tempo mesmo de escolher. Você tinha dito um pouco mais atrás, né, que você já tinha experiência no YouTube, né, e ainda assim, lá na Channels você viu conteúdo que você não tinha conhecimento também. Ou seja, até para quem já tem uma certa experiência com o YouTube, vai ter coisa nova na Channels ou não vai ter? Sim,
Com certeza, principalmente a comunidade, né, que a comunidade, ela é atualizadíssima, então se surge uma novidade, não dá tempo nem de gravar a aula nova, o pessoal já tá ali explanando, já tá mostrando, e quem pegou, saiu na frente. Boa, então segue o conselho da nossa amiga Willy, não sou eu que estou falando, é a nossa aluna aqui monetizada e bem monetizada e faça parte da comunidade Channels, meu amigo e minha amiga. Tem um link aqui, ó, no primeiro comentário fixado, aproveita, aproveita, tá bem? Quero você fazendo parte dessa nossa família, dessa nossa comunidade. Se você tá desconfiado, acha que não sabe, tem dúvida ainda, fala, pô, mas como é que funciona isso? Conversa com o nosso time, tem um link também aqui no comentário fixado para conversar com o nosso time de atendimento 100% humanizado, não temos IA. Trabalhamos com IA para monetizar canais, mas para falar com vocês é tudo humanizado, pessoas de carne e osso, igual eu, igual o Willy, tudo bem? Se você entrar na Channels, meu amigo, me dá um salve lá, me procura, me marca que eu vou te dar um salve de volta. Pode até falar, eu cheguei pelo episódio da Willy e tudo mais. A gente vai lembrar aí desse momento especial. Agora, Willy, você falou que vai fazer 100K, né? Eu perguntei daqui a um ano, então vou até pedir pra galera, porque você entende de manifestação, você fez o desenho lá, né? 6 anos atrás, que você está conversando, né, em frente ao computador, uma pessoa que é uma mentora. Então, sabe que palavras têm poder, manifestação, emoção tem poder. Meus amigos e minhas amigas, comentem aqui embaixo. Willy, os 100K já são seus. Tá, Kay? Você falou que daqui a um ano vai estar recebendo. Vamos criar um atalho aí, deixar isso mais rápido. Escrevam aqui nos comentários, Willy, os 100K já são seus. Vamos começar essa manifestação aí. Que essa galera que comenta aqui é poderosa, hein? Coisas acontecem aqui nos comentários dos Channels Cast. Coisa de maluco. Bom, deixa eu fazer umas perguntas que geralmente faço para meus convidados. Pode ser? Pode? Primeiro, a pergunta que eu mais gosto, eu pergunto dos sonhos, né? Sobre os sonhos da galera. Me fala aí um grande sonho aí de vida, ou de momento, enfim, mas um sonho que você vai realizar e vai ser incrível quando você realizar. Meu sonho, de vida é eu viajar o mundo. Porque como eu era de comércio exterior, eu via todo mundo viajando o mundo e eu lá no escritóriozinho, né. Então meu sonho, de fato, é eu viajar o mundo, eu e meu esposo. Boa, já vai rolar. Já tá rolando, na real, já tá rolando. Só falta trazer pra matéria. Outra coisa eu quero saber de você. Ao longo do tempo, né, da nossa caminhada, a gente geralmente vai sempre tendo uma pessoa, assim, que nos dá, ou vira uma chave, né, ou até uma pessoa que a gente toma pra gente como mentor. Existe essa pessoa pra você, essa figura? Você tem um mentor aí de vida, de momento? Uhum. Tem primeiramente Cristo, né, nosso Cristo Jesus. Segundo meu esposo, que me dá muita força, é um homem muito sábio também. E eu tenho outro mentor que eu gosto muito também, que é o Hélio Couto. Gosto muito dele, eu acho as palavras dele é basicamente também o que o Cassiano fala, né. Total. Então me identifico bastante, pra caramba. Caraca, mas que pódio, hein? Qual é o nome do seu marido? Lucas. O Luca, ó o pódio. Cristo, Lucas e Hélio Couto. Cara, o Hélio Couto é foda. Vou falar palavrão porque É. o cara é foda. Hélio Couto, me amarro. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Bom, Cristo não tem comparação, né? Cristo tem comparação. O esposo e Hélio Couto. Gostei, gostei, muito bom. Agora, fala pra mim um nicho que você não atuaria jamais. Eu não atuaria com história de terror, porque por conta da energia mesmo, sabe. Você internaliza muito o conteúdo que você tá trabalhando, então facilmente é uma coisa que eu iria absorver. Eu sou tipo uma esponja, então não atuaria com isso. Tô ligado, realmente, essas coisas acontecem. Agora, digamos, você hoje está trabalhando com nicho de música, né? E agora, bom, pra também não deixar tão fácil aí a resposta. Você falou que também gosta de culinária, não é isso? Não foi isso que você falou pra mim? Ou não? Receitas, né, mas Receitas, no caso receitas. seria receitas. Gosto muito dessa parte de, tipo, receitas caseiras de tal coisa. Acho Beleza. muito legal. Beleza, você dormiu hoje, acordou amanhã, não existe mais nicho de música nem nicho de receita. Eita, Que nicho você ia pegar pra fazer no YouTube, do zero? isso é difícil mesmo. Nicho de viagens. Boa. Boa, tem tudo a ver com o que você está manifestando aí, né? E até com o seu Acho que background. documentário de viagens. Boa, boa, gostei, gostei. Agora, vamos lá. Não sei se aplica essa pergunta porque você ao nicho de música. Vamos lá, vamos estrear essa pergunta aqui no nicho de música. O que você acha aí no seu processo que é mais desafiador? É você acertar na thumbnail, a pessoa clicar, ou você manter a retenção alta? Aliás, fala pra gente como é que é a retenção geralmente no nicho de história.
de Uhum. história? No nicho de música. Eu acho que é a thumb, Gui. A thumb é mais difícil. A retenção, ela é em torno de 48, 50%. Ah, tá top. Para um vídeo de 20 minutos, 24, é bem legal. Agora a thumb, ainda tô me encontrando ali, ver o que que dá certo, o que que o público gosta ou não. Ainda tô Saquei. analisando. Agora, a thumb que você faz, que você falou pra gente, tem a imagem, tem o texto, é um padrão do nicho? Ou do subnicho? Ou não? Você tá desenvolvendo também, tá desenvolvendo do seu Sim, processo próprio? no começo eu tinha um padrão, justamente do canal que eu modelava. Mas aí depois eu fui fazendo aqueles testes, aí o próprio YouTube me mostrou qual era o padrão pro meu canal. Aí hoje tem um padrão que eu faço, mas eu continuo fazendo os testes, mas sempre que o teste termina, ele me diz a mesma coisa, um padrão que é a imagem é o contrário, né? A Aham. imagem na esquerda e o texto na direita. Se a Boa, pessoa boa. faz essa leitura, né? Esquerda, direita. Boa, boa, bom demais. Eu quero fazer uma pergunta agora meio específica, mas nem tanto. Tá o canal de música e as músicas são cantadas. Você diz pra mim que tem letra. Vamos lá. Voz é masculina ou é feminina? Ou é misturada? É feminina, mas pra. Eu sempre tenho mais, né? Mas é porque realmente eu ainda tô nos testes. É feminina, tipo, 90% feminina. E eu tô começando a introduzir voz masculina, mas tipo dueto. Pra não ficar a mesma coisa. Ah, dueto. Cantor. Voz masculina sozinha, não. Não. Mas algum motivo específico ou não? O motivo principal é porque eu tento estruturar o vídeo todo pra minha persona, né? Que é mulher. Então, por isso que a voz é feminina. Então, se tiver um masculino ali, ele não vai ser a voz masculina só, vai ser um dueto com a voz feminina, que vai prevalecer a feminina, né? Boa, 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 entendi. Cara, que interessante, eu gostei desse papo com você aqui. O papo foi diferente hoje, até porque, como eu falei, né, acho que é a primeira vez que temos um convidado, no caso, uma convidada, com um canal de música apenas, né? Apenas trabalhando com música, gostei. Parabéns por estar desbravando aí esse nicho, né? Que não, geralmente não está muito nos radares da galera, mas se provando também um nicho que tem resultados, né? Estamos aqui com uma mulher de resultados, e que resultados que, assim, pelo potencial que você tem, tipo, né, quase, né, é só o começo, só falo isso, é só o começo. Muita coisa boa ainda vai vir aí. Esse ano ainda ele já dava dobrar o faturamento aí já, com toda certeza. Absoluta, absoluta, absoluta. Tá, então parabéns por você ter vindo até aqui, ter conversado com a gente, por você ter mostrado essa possibilidade, por ter dado insights também. Então, para quem quiser estar começando aí também, desbravando esse nicho, já tem uma base legal que você trouxe. Quero dizer que eu gostei muito do nosso papo e que eu saio daqui mais inspirado, mais inteligente e mais rico também. Agora, para finalizar com chave de ouro, vou querer que você deixe uma mensagem, tá? Para nossa audiência, para quem ficou até aqui com a gente acompanhando, a galera que dá sempre moral. Inclusive, eu falei aqui, vou repetir, atingimos os 20 mil inscritos aqui no Channelscast. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Channelscast. Batemos 20 mil inscritos. Eu acho que dá para chegar até o final do ano com 25 mil inscritos. Eu quero mesmo é 30 mil. Até de 31 de dezembro, 30 mil inscritos. Então, 25 mil inscritos é obrigação, né? Tem muita gente que nos acompanha, nos assiste, mas não está inscrito, né? Mesmo sempre assim. Então, inscreva-se aqui no Channelscast, porque se arrepender, você não vai. Toda semana, 2 vídeos aqui só de motivação, inspiração, mas não só isso, dicas para você monetizar seus canais no YouTube. Vamos lá. Eu vou querer que você deixe uma mensagem então para nossa galera, tá? E aí, o que estiver passando no seu coração agora, de novo, o microfone é seu. Eu quero dizer para as pessoas, né, que não acreditam em si próprios, né, e que buscam uma resposta de Deus. Assim como eu fui uma pessoa que busquei e pedi a Deus, e Deus revelou que eu tinha que andar com pessoas, aquelas pessoas que eu queria ser, que eu pudesse me espelhar. Então, eu encontrei na Channels, né, essas pessoas que eu pudesse me espelhar e confiei em Deus. Basicamente foi isso. Confiei em Deus, acreditei, tive fé e compartilhei daquela energia que eu encontrei ali no clube. E pedir agradecer, na verdade, né? Não tem nem o que pedir mais a Deus. Agradecer por tudo que aconteceu na minha vida, agradecer pelo reconhecimento, né, do que a gente está conversando aqui. Obrigado por ter me feito esse convite. E agradecer por tudo aquilo que Deus tem para me oferecer, né, daqui em diante.
todas as bênçãos que eu já recebi e tudo aquilo que vai chegar. E falar para essas pessoas acreditar em si próprios e buscar andar com pessoas grandes, para ser grande também, para conseguir chegar onde elas sonham e nunca deixar de sonhar. Boa, boa, muito bem. Mensagem incrível da nossa amiga Willy. Inclusive, comenta aqui embaixo. Muito obrigado, Willy, porque o que ela soltou aqui pra gente hoje, ó, não é brincadeira, não, né? Todo mundo que solta ainda mais coisa nova aí, tá bem? Agradeço aqui. Chama no comentário. Obrigado, Willy. Tenho certeza absoluta que muitas chaves foram viradas hoje. E, de novo, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Quero que você faça parte da comunidade Channels. Você quer mudar de vida ainda esse ano, amigo, amiga, dá tempo. Não perde tempo, não. Entra na comunidade, entra lá, me dá um salve que eu vou te dar um salve de volta. Vamos fazer parte dessa maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. Minha amiga, mais uma vez, adorei o nosso papo, tudo bem? E, de novo, tá aí o convite para uma segunda vez, tá bom? Dessa vez, se quiser trazer o maridão também, traz aí que vai ser um prazer conversar com vocês mais uma vez, tudo bem? Na próxima vez a gente se vê lá no Legacy ou Gold, né? Boa, boa, a gente gosta sim, tá vendo? É por isso que a pessoa tem resultados, cara. Lá, frequência lá em cima, sempre querendo se aprimorar mais. Com certeza, Legacy Gold, você já tem bala na agulha para Gold, minha querida. Eu tô falando por experiência, beleza? Então, vamos, frequência lá em cima sempre. Muito bom, gostei, eu acho que não tem melhor forma de finalizar. Para quem ficou até aqui, um beijo e tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.